Na aula de hoje nós vamos falar sobre o protocolo MIDI. Tá? E nós vamos aprender alguns objetos que trabalham com MIDI e como que o MIDI pode ser útil para os nossos projetos de composição. Tá? O seguinte, a gente tem aqui um controlador MIDI. Tá? Um controlador, existem vários modelos de controlador MIDI, tá certo? Existem desde teclado puro, apenas com notas, até pads, ou faders, ou knobs. Então se acostumem com esses termos. Faders, o que é um fader? Tanto o fader quanto o knob, eles têm o mesmo princípio, é uma resistência variável, né? Só que o knob ele tem esse formato de um botão redondo e o fader é como se fosse um dial antigo de rádio, né? Tá certo? Tá claro isso? Fader, knob e pad. Isso aqui é um outro tipo de design bem comum. Eu tenho um controlador que ele tem teclas de teclado, de piano, tem pads e tem knobs também, não tem faders. Enfim, tem vários designs diferentes. Tá? No PD, a gente configura entradas e saídas MIDI nesse menu Mídia, Configurações MIDI. Tá? Provavelmente, se você conectar o controlador, ele é conectado via USB, ele vai aparecer aqui com uma opção aqui no dispositivo de entrada. Né? Se você tiver mais de um, vai aparecer os nomes deles aí. E como saída também. Que o PD funciona tanto como entrada, você conecta coisas nele, e coisas podem ser tanto dispositivos físicos de controle, um controlador físico, quanto um outro programa que está gerando um sinal MIDI. Né? Então isso é interessante também. O MIDI permite essa combinação de coisas físicas com outro programa simulando, gerando sinal MIDI. Tá. Então beleza. Como dispositivo de saída, vou botar nenhum, porque eu não vou, por enquanto, só vou conectar a entrada. Tá? Bom, ok. Então, primeiro objeto que trabalha com MIDI vai ser um bem fácil, que é MIDI in. MIDI in só tem duas saídas. Tá? E se eu mexer aí, ele vai... Essa saída, se eu conectar uma caixa de número, ele desempacota de uma maneira, digamos assim, bem básica. Ele desempacota, ele me entrega a mensagem, o valor MIDI que está sendo variado. Só que ele não me diz nada ainda sobre qual que é o controle, né? Porque o MIDI ele vai de 0 a 127, tá? Só que ele não está me dizendo ainda qual que é o controle que eu estou variando, tá? Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Eu conectei o controlador. Aí a tecla que você aperta aí no controlador, ele dá um número. Exatamente, ó. Apertei, puf, puf. Vou apertar fraquinho. Fraquinho, bem forte. Tá? Ele pega também a intensidade com que eu pressiono o pad. Eu não estou vendo ainda a estrutura do MIDI ainda. Eu estou vendo só uma coisa crua que ele me... Você mexer aí, ele vai mostrar. Tipo assim, isso aqui é a primeira coisa que eu faço só para ver se está funcionando. Tipo assim, sabe? Só para... pingou ali, já vou ter acesso aos dados disso aqui. O segundo objeto que vai ser, aí sim vai me entregar todas as mensagens desempacotadas, é o objeto MIDI Parse. Tá.
MIDI parse. Aí ele me entrega várias saídas, tá? É um objeto bem completo, ele tem uma entrada, né? Então, por exemplo, se eu largar um MIDI aqui, e ele vai me entregar várias saídas. Como eu não sei de cor, eu acesso o help dele, né? Clico com o botão direito em cima, vou em ajuda, ele vai me mostrar como que o MIDI parse funciona. Tá certo? Então o MIDI parse é esse cara aí, ó. Então aqui, ó, ele está funcionando aqui, ó. Eu tenho o MIDI in já conectado, o MIDI parse. Então a primeira saída do MIDI parse é valores de notas, porque esse termo ele está dentro do design do MIDI. O MIDI ele é feito sobre o design do piano, né? Vamos digitalizar o piano. Então tudo começou como com a metáfora do piano, depois se expandiu para um tipo de arquivo digital, né? Então tem essa característica do pitch. No caso desse controlador, esses pads eles são interpretados como valor de pitch. E o valor de pitch, ele tem o valor de qual nota, o valor do pitch, e qual velocity. Esse conceito de velocity é interessante também, que é a força com que você toca a nota, né? Então se você pode tocar suave, ó, vou tocar esse, ó, o velocity tá no 0, vou tocar fraco, foi até o 8, mais forte, segurei, vou pressionando. Aqui no Aftertouch também ele me dá ó, ele me dá um controle bem interessante de intensidade, assim. Então você pode o velocity ele não varia, né? O Aftertouch que varia. O velocity ele pega a primeira velocity, se eu segurar ele fica nela, o Aftertouch fica variando, né? O Aftertouch seria o cru, né? E o velocity é uma coisa de empacotar uma nota, né? Segurei a nota. Porque no piano não tem isso, né? No piano a força com que você bater na tecla vai influenciar no volume da nota, mas ele não fica variando se você aperta mais um pouquinho, ele não, né? Apertou, o martelo bateu, já foi, né? É uma coisa de computador, né? Então essa estrutura ela é pensada como um mapeamento do instrumento piano, né? O jeito de tocar do piano, que ele pega a primeira, se você está segurando a nota ele mantém, sustenta um pouco, se você tira ele vai pro 0. Que mais? Poly Aftertouch. Poly Aftertouch ele não entendeu, não fez nada. Poly Aftertouch só funciona no Linux. No quê? Poly Aftertouch só funciona no Linux. No Mac não funciona, ok. No Windows não se sabe. Eu acho mais difícil. Oi? Tem mais aplicativo. Acho que no Windows deve ter. mais aplicativo que no Mac. Não é uma questão do aplicativo, é só uma questão do diálogo com o hardware. Tipo, eu não sei se o Windows descompacta essa polifonia do Aftertouch, que é quando você aperta várias teclas ao mesmo tempo e fica variando depois. Você tem que ter um diálogo específico que eu acho que o Linux faz isso. O Windows eu não sei se funciona. Não, né? Não, né? Não? Imaginei. Se no Mac não funciona, no Windows vai ser mais difícil ainda. Program Change aqui também tem um botão que chama Program Change, mas que não funciona. Que eu nem vou apertar para não estragar isso aqui. O Aftertouch é o Aftertouch, é a intensidade do pad, né? E aqui são os controles de mensagens, as mensagens de controle. Tudo que eu tenho de fader e knob e botões
botões vão aparecer isso, ok? Eles vão aparecer como mensagem de controle, tá? Então, por exemplo, o primeiro fader aqui nesse controlador aqui, ele tem o número 20. Então, a identificação dele é 20 e o valor dele varia de 0 a 127. O segundo vai aparecer como 21. O terceiro, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Os faders 3, 16, 9, 17, 14, 18, 15, 19. Tem alguns controladores que eles têm um banco de memória interno, então o número dos controladores pode se multiplicar. Por exemplo, eu estou no banco A, aí no banco A esse aqui equivale a 1, equivale ao 2. No banco B, esse aqui equivale ao 16, 17 e assim por diante. No banco C, esse aqui vai ser o 24, 25, um exemplo, né? Então você pode ter um banco interno ou também criar um mecanismo de equivalência. Por exemplo, eu posso dizer que um botão aqui, esse botão 28, tem alguns botões que eles vão funcionar como toggle, ou seja, aqui no caso desse MPD, ele é um botão que ele tem dois estados, ele está ligado ou desligado. No caso, o software vai interpretar ele com o número 28 e quando ele está ligado ele vai para o valor 127 e desligado está no valor 0. Então aqui, ó, ligou, acendeu o LED ali, fica assim, desligou, tá? Ok, agora o que eu faço com isso? Muito legal. O MIDI, ele é uma maneira de você tanto mapear os controles, quanto também empacotar dados e recuperar esses dados depois. Ou seja, eu posso salvar os valores MIDI. Então, para isso tem um objeto. Tá, deixa eu... Então, por enquanto a gente só trabalhou com MIDI e MIDI parse. Bom, tem os objetos do Vanilla que trabalham com MIDI, são esses aqui, ó. A gente vai trabalhar agora, então. Todos esses objetos aqui trabalham com MIDI no Vanilla. Então, Note-In vai ser as entradas de notas, CTLIN as entradas de controle. E Touch-In o Aftertouch. Tá? O MIDI-In, o MIDI-In funcionou aí, né? Aquela hora que tá. Então, isso. Vou copiar essa turma aqui. O MIDI Aftertouch tem no Windows. Tem? Tem, O que vai interessar por enquanto vão ser esses dois aqui. Então a gente vai fazer só com esses dois. Note-In e CTLIN, tá? CTLIN, tá? CTLIN funciona no Vanilla, tá? E o Note-In tá? A gente está trabalhando com MIDI, conectando o controlador no PD e visualizando os dados de entrada, tá? Então, no caso do PD Vanilla, que é o
né, que a colega está usando a distribuição, só tem esses objetos para notas e para controles. Controles são faders e knobs. Tá? No caso do PD Extended, tem esse objeto MIDI Parse, que ele é um completão, assim, digamos assim, de todas as mensagens MIDI. Tá? Eu tenho um objeto que é o objeto sec. O objeto sec, ele é um sequenciador MIDI completo. Tá? Ele é um objeto e que aceita várias mensagens. Tá? Se eu ligar o MIDI-in nele, nem preciso, né? Vou pegar o MIDI-in que está pegando todos os dados MIDI, só que eles ainda estão empacotados, né? O MIDI, lembrando, o MIDI ele é um formato, então o que vem pelo MIDI-in está tudo empacotado nesse formato. A função do Note-in, do CTLIN e do MIDI Parse é desempacotar essa mensagem e nos dar números para a gente conectar nos nossos sintetizadores. Tá? O SEC é uma maneira de gravar, é um sequenciador, de gravar e de ler. Então ele aceita várias mensagens. Mensagem record, mensagem stop, record. Record, stop, record. Ele tem também o seguinte, ele tem outras mensagens que você salva e recupera os dados, que é a mensagem write. Daí esse write você tem que dar um nome de um arquivo, por exemplo, vou fazer teste.midi. Né? Os arquivos MIDI eles funcionam com essa extensão .mid, .mid. E ele tem também a mensagem read, que aí você carrega um arquivo também, .mid. E tem também a mensagem play e stop. Todos os métodos dele, todas as mensagens que ele aceita, você acessa na ajuda dele. Né? Na ajuda. Ó, ele aceita pause, ele aceita continue, ele aceita go to deve ser para ir para um ponto do arquivo, né? Aceita um bang como loop, read, tá, beleza. Então é isso, eu vou salvar esse arquivo aqui, eu vou modificar um pouco e salvar com outro nome, tá? Pra gente salvar como desktop. Tá. Então como é que eu posso gravar coisas? Vou gravar então. Tá? Eu já tô vendo que o controlador MIDI ele já está entrando, está configurado, está funcionando. Então, se eu apertar o método record, ele vai começar a gravar. Aí eu gravo, mexo em vários faders, toco nos pads, tá? Ok. Stop record. Eu salvei esse patch na área de trabalho. Aí eu vou clicar aqui no Write Test MIDI, ou seja, ele vai escrever um arquivo MIDI. Clico nele. Aí eu vou ver que lá na área de trabalho, tá? Se eu for lá na minha área de trabalho, desktop, eu criei um arquivo teste.midi, que não existia antes, tá certo? Certo? Eu cliquei no botão Write Test MIDI e ele criou aquele arquivo. Se eu criar outro arquivo aqui, teste2.midi, eu vou
vou ter salvo outro arquivo test2.mid, test2.mid. Então a gente pode ter vários arquivos MIDI, né? A gente pode ter várias sessões, várias automações, vários momentos da composição e tal. Então eu posso ter aqui, vou no read, deixa eu ver só uma coisa aqui. Clico no read que eu vou então carregar aquele primeiro arquivo que eu gravei. Pronto, carreguei. Eu posso visualizar até a sequência MIDI clicando dentro do SEC. Ele aparece uma lista de números, tá? Listas, listas, listas e mais listas. E eu posso dar... o play dele aqui, ele não está ligado em nada, tá? Estão vendo que ele não está ligado em nada. Então, eu vou desligar o MIDI parse do MIDI in, vou desligar esse cabo e ligar o SEC no MIDI parse, porque eu quero ver aqui o que está gravado. Então, se eu der um play, ele vai tocar... Opa! Ah, não é play, é bang. Não é play que ele aceita, é bang. Então, se é um bang, aí ele começa a tocar, ó, ele está variando, eu não estou mexendo em nada. Então ele tá executando a sequência de tudo que eu toquei. Legal, né? Tá, vamos ver como é que isso pode ser, como é que esses números podem virar música. Vamos organizar um pouco melhor isso aqui. Tá. Sintetizadores. Vou colocar aqui um sintetizador. Vou criar um sintetizador como um subpatch. Um tipo de forma de onda, um tipo de gerador sonoro que a gente ainda não abordou é o objeto noise. Noise till. O que é o noise till? Ele é um gerador de ruído branco. O ruído branco, ele é um tipo de forma de onda que tem todas as frequências distribuídas randomicamente. Tá certo? Vamos escutar o noise till. Bom dia. Tá? O noise till, ele é como se fosse uma pedra bruta que nos permite esculpir e combinar com outros sons, tá certo? Na natureza, nem tudo na natureza são ondas senoidais, concordam? Como é que a gente descreveria o som do mar? Né? O ruído branco filtrado de diversas maneiras. Né? Dependendo da força da onda, da incidência, do ângulo onde ela quebra, eu vou ter um som do mar diferente, né? Como se, diferente desse noise puro, desse noise till puro, que ele é um bloco de ruído branco linear. O mar, ele já seria o ruído o som mais próximo do ruído branco, mas ele é filtrado por diversas questões ambientais. Quais outros exemplos de sons que podem remeter a um ruído branco? Da
O vento também, né? Um monte de filtro. Cachoeira, né? Cachoeira. Chuva. O próprio som da fala, o som das consoantes, né? Né? Então vamos aprender a esculpir um pouco o noise chill, tá? Para tentar achar um jeito de encaixar ele numa situação musical, tá? Então, para trabalhar com noise chill, primeiro a gente vai colocar um envelope aqui, tá certo? Vamos colocar um envelope nele. Vou aumentar um pouco a fonte, tá? Tá um pouco... Não muito. Tem um objeto que ele é um gerador de envelope que eu não quis mostrar antes, mas talvez agora seja um momento bom de mostrar ele, que é o V-Line. V-Line. Nós estávamos trabalhando com o line, né? O line ele cria uma linha. O V-Line cria várias linhas. Tá certo? E o V-Line ele tem uma estrutura de mensagem um pouco complexa, mas assim, vou tentar simplificar aqui para todo mundo acompanhar. Peraí, deixa eu só ver a ajuda dele aqui, navegar na ajuda. Isso. Primeiro você define uma linha do tempo, então ele vai até 1 em 50 milissegundos, por exemplo. E aí você coloca uma vírgula, porque você vai definir uma outra linha, tá certo? Então eu vou até 0, vou voltar para 0 em 100 milissegundos depois de 50. Né? Esse terceiro elemento é o tempo de espera que ele vai fazer para fazer essa linha. Então essa espera é o tempo que ele levou para fazer essa linha. Como se fosse o delay, exatamente. Já é um delay implícito na própria mensagem. Exatamente. Essa questão que o Cristiano separou por vírgula, mensagens no PD, quando você usa vírgula, ele corta como se fossem duas mensagens. Sempre aquilo ali que ele fez é a mesma coisa que criar uma mensagem só com 1,50 e outra mensagem só com 0, 100, 50 e clicar numa depois na outra rapidamente. Para simplificar as coisas, você pode botar várias mensagens dentro de uma só, separada por vírgulas. Aí quando você clica nela, é como se todas elas fossem disparadas ao mesmo tempo. Então, vírgula fragmenta, divide mensagens em diferentes mensagens. Se não colocar o último valor, ele vai automático? O problema se não colocar o último valor é que antes dele fazer o primeiro movimento, ele já dispara o segundo movimento que contrapõe o primeiro, então você não vai ver o resultado como deveria. O segundo evento só pode acontecer... Ele nem... não acontece nada. Justamente por isso que tem que ter esse atraso para ele começar depois. Então, assim, o V-Line... A estrutura da lista é um pouco assim, demora um pouco até você pegar direitinho e saber de cor, assim, e fazer rápido o envelope só numa lista de um monte de números, mas ao mesmo tempo ele deixa tudo organizado, ele permite que você faça o envelope e descrever todo o envelope numa lista só. O código fica mais organizado. Lembra que ontem a gente fez o envelope assim, um line chill, uma lista, um delay, outra lista, um delay. Então a gente definia todas as fases com vários objetos. Aqui a gente está definindo todas as fases com uma lista só. É um pouco mais complexo, mas é mais prático. Então, por exemplo, esse envelope aqui, ele é um envelope com ataque curto e pouco decaimento. Né? Bem curtinho. Posso fazer um envelope...
mais longo, que eu vou até um em 4 segundos. Vou demorar 4 segundos para subir. E depois vou para 0 em 5 milissegundos, depois de 4.000. Vai demorar 4 segundos. Ou então eu posso fazer uma coisa assim, ó. Fazer um envelope mais complexo. Eu vou até 0.6 em 4 segundos. Depois eu vou até 1. Então eu vou subir até o 0.6. E depois eu vou para o 1 rápido. Bem rapidinho. Eu vou para 1 em, sei lá, 200 milissegundos. Depois de 4.000, vírgula, aí vou criar outra rampa, vou criar 3 rampas. E aí volto para 0 em 100 milissegundos, não, em 10 milissegundos, depois de 4.000, não, 4.200. Porque foi a primeira rampa, levou 4 segundos, a segunda rampa levou 200 milissegundos, e para começar a fazer a terceira, vai levar 4.200 milissegundos. Ele é um envelope mais dramático, porque ele sobe rápido no final e corta, né? A gente nem está filtrando, estamos só com o envelope. Vocês vejam, desde ontem eu estou batendo tanto no envelope, porque o envelope é muito decisivo na expressividade dos instrumentos, né? Vou fazer mais um envelope aqui do tipo violão. O tipo violão ele vai até 1 em 10 milissegundos. Depois ele volta para 0.3 em 100 milissegundos. Depois de 10. Depois ele volta para 0 em 100 milissegundos. Depois de 110. Não está muito violão. Tá tipo, aqui vou fazer 500. Outro elemento que é sintetizado com noise tube importante é o hi-hat de bateria, ou pratos de bateria. Sintetizadores de prato de bateria são feitos utilizando como fonte sonora o noise. Tudo isso é feito com noise tube. Esse aqui ficou interessante, ó. Aí nesse se filtrar só os um prato. Porque tem um ataque bem forte, mas depois ele baixa rápido, mas ainda sustenta um pouco. Só que ainda tem frequências graves aí, então não fica muito hi-hat. Só as agudas já vai ficar um... Exatamente, legal, exatamente. Aí, então isso aqui são envelopes, tá? Testem envelopes, sabe? Brinquem com esses valores. Aí no V-Line, existe um limite de movimentos? Não, você faz várias. O primeiro filtro que a gente vai usar, tá? Então a gente vou mostrar aqui uma forma de onda, tá? Pra gente visualizar, para imprimir, né?
Olha a forma da onda do noise. Então são todas as frequências distribuídas de maneira randômica, tá? Então tem grave, tem agudo, tem tudo, tá? Só para lembrar vocês como é que era o formato da onda do OSC. Opa. Tem que botar uma frequência. Tá? Agora olha como é que é o formato da onda do noise de novo. Não, vamos botar do phasor, para todo mundo lembrar do phasor também. O phasor é isso aí. Tá? OSC. Então o noise precisa ser filtrado, precisamos filtrá-lo. Então o primeiro filtro que a gente vai usar vai ser o BP-TIL, tá? Eu vou pegar a saída aqui. O BP-TIL, ele aceita 2 argumentos. A frequência que eu vou filtrar, a frequência que eu vou extrair, porque como assim frequência que eu vou extrair? BP é a sigla de Band Pass, ou seja, passa banda. Eu tenho bandas de frequência, tá certo? E eu vou deixar passar as bandas que eu vou determinar aqui. Então aqui seria a frequência central da banda. E esse segundo elemento seria a largura da banda, digamos assim, né? A quantidade de filtros. Se eu estou dizendo que eu estou filtrando 100 Hz, que eu estou extraindo uma banda que a frequência central é 100 Hz, só que a largura de banda é 0, não tô filtrando nada. Digamos assim que a mínima largura de banda eu vou extrair quase que uma senoidal, que eu vou extrair só aquela frequência. Quanto maior a largura da banda, mais as outras frequências, né? Então por exemplo, se eu deixar fazer um passa-banda de 500 Hz, é porque não, vamos de novo. Esse valor da largura de banda, ele é de 0 a 1. Então eu começo a filtrar, ó. Tá? Vou deixar um valorzinho aqui, ó, 0.4. Diga. A largura determina o que mesmo da onda? Eu vou explicar de novo. Vou explicar melhor. É assim, ó. A largura, o noise puro tem todas as frequências. Todas as frequências. Aí eu vou aplicar um passa-banda. Eu vou escolher uma banda de frequência. Imagina que as frequências todas estão numa tela, né? Eu vou escolher uma banda. E a banda vai ter uma frequência central, tipo um ponto central. E eu vou escolher também a largura da banda. Se a largura da banda for muito grande, eu vou ter várias outras frequências, entendeu?
a extrair quase uma senoidal. O vento. A galera dos jogos aí, ó, pensar em games, tem um gerador de ruído de vento. Você pode variar ao longo do tempo, né? Intensidades, mais vento, menos vento. Ela pensa em composição de ambiências. Poucas coisas é capaz de gerar um resultado interessante. Né? Tô chegando perto, o personagem sai da praia e vai se aproximando do mar. Entrou na água. Então, existem outros filtros, tá? Existem diversos filtros, na verdade, tá? Que a gente vai ver com mais cuidado também. Então, assim, no caso para encerrar, então, de certa maneira, o assunto dos sintetizadores, encerrar não encerrando, ainda existe um mundo para trabalhar. Muito vai depender das formas de onda que você escolher para combiná-las, da técnica que você escolher, vai ser aditivo, vai ser frequência modulada. Você pode... E também o trabalho refinado com os envelopes. Eu acho que isso tá aí que está o segredo para ter um controle musical, né? Que é né? Ok. Vamos conectar agora esse sintetizador, vamos conectar o filtro com o nosso amigo MIDI. Tá certo? Então vou conectar o envelope de novo. Tá, então vou colocar aqui inlet frequência. Vou botar aqui inlet fator Q, que é o fator da largura de banda. E vou botar um inlet nota, né, que vai disparar a nota, né, que vai acionar um envelope. Vou botar esse envelope aqui. Tá? Então o inlet Q vai ser a largura de banda e o inlet frec vai ser a frequência do filtro. Tá? Então tem 3 entradas, né, criei 3 entradas, 3 inlets, que eles vão se conectar aqui, ó. Tá? Aqui está o meu sintetizador 1, é um subpatch com 3 entradas. Então, o controlador MIDI. Não teria que criar as 3 saídas também? Não, porque aqui dentro, aqui eu já coloquei um DAC aqui. Mas eu poderia colocar, assim, isso é uma boa questão, que eu acho que é melhor você trabalhar, em vez de colocar o DAC dentro do subpatch, você tem uma maneira de controlar ele fora, até para ter uma mixagem de tudo, porque quando a gente está trabalhando com um instrumento, né, um sintetizador, mas se você estiver trabalhando com 20, né, aí você precisa ter um controle para não precisar ficar entrando em um subpatch de cada, né, para facilitar, porque você tem que ter os principais controles na interface principal, na principal tela, né. Por exemplo, essa aqui é uma subtela, digamos assim, no meu programa. Então eu coloquei um outlet till, que ele é diferente de um outlet normal. Ele é uma saída de áudio. É. Aqui eu vou botar um DAC aqui fora. É o terceiro que é a nota.
Esse Node-in é a mesma coisa do CTLin, é a mesma coisa do mid-parse, É a mesma coisa do ponto de vista da sintaxe, assim, eles, só que o Node-in é só para notas e o CTLin para controles. Mas cumpre a mesma função do mid-parse, os dois juntos. Porque o mid-parse... exatamente. E o mid-parse seria o Node-in, seria isso aqui. E o CTLin seria isso aqui. E essa terceira informação do Node-in e CTLin, que é o canal MIDI, que você pode ter 127 canais numa mesma mensagem. 127 canais MIDI. Cada um tendo informação diferente. Né? Você tem aqui o mid-parse, ele manda o canal aqui. 0. Tá. Vejam, o Node-in, ele me dá qual pad, qual a nota, qual a tecla que eu estou tocando, né? E esse outro valor seria o velocity, ou seja, a intensidade com que eu toquei aquela nota. E eu peguei aqui, para mim não me interessa qual nota, eu vou mapear todos, por enquanto, só para mim testar o meu sintetizador. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz uma expressão condicional. Tá? O select, ele é uma expressão condicional. Expressões condicionais existem em todas as linguagens de programação, onde você cria uma condição e verifica se essa condição é verdadeira ou não. Então, qual é a condição? Se algum número entrar, eu vou procurar pelo 0. Se o número for 0, se for verdade, eu vou mandar um bang por aqui, ó. Né? Essa aqui é a saída da verdade. É a saída que quer dizer que essa condição se mostrou verdadeira. Se essa condição for falsa, se essa condição não for verdadeira, né, o número que está entrando não é o 0, aí ele vai por aqui. Né? Então, quando eu toco, quando eu solto, quando eu toco, quando eu solto, quando eu toco, quando eu solto, quando eu toco, quando eu solto. Tá certo? Então vou deletar isso aqui. Deletar isso aqui. Vou organizar um pouco melhor. Tá, vou só organizar um pouco o código. Sempre é bom organizar o código, porque no PD né, é fácil de ficar um emaranhado que depois você não sabe nem o que você estava fazendo. Então aqui, isso 20, 21. Olha só, agora aqui eu tenho um problema. Qual que é o problema? Eu tenho o mesmo objeto CTLin, ele está mandando o valor do controlador e a identificação do controlador. Então o primeiro fade aqui para mim, ele tem a identificação 20. E ele varia o valor dele aqui, ó, 0 até 127. O segundo controlador, ele vai ter a identificação 21. E ele vai variar aqui. Como é que eu pego só o 20 e só o 21 separados para mim controlar? Um vai ser a frequência do corte do filtro e o outro vai ser a largura da banda. Tá? Então tem várias maneiras de fazer isso. Tenho basicamente duas maneiras. Eu posso fazer uma expressão condicional. Né? Então eu vou ter uma expressão condicional. Então eu vou selecionar. Né? Então, na maioria das linguagens de programação, expressões condicionais elas começam com a função if, né? Que é
não sei, dependendo se é uma linguagem orientada a objeto ou se é uma linguagem que tem outro paradigma. Mas normalmente pode ser um objeto, que é o objeto if, né? Enfim, ou uma própria rotina, uma função nativa da linguagem. Aqui no caso do PD a gente tem os select, que ele tem a mesma função do if, né? Ele verifica uma condição, se é verdade ou não, né? No caso aqui o select, ele é um if específico para números, né? No PD tem essa coisa, a gente tem um if para números e um if para símbolos, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso. No caso aqui, então, vou selecionar o controle 20 e o controle 21. Tá? Isso é bem interessante. O que acontece? Tanto o valor do 20 quanto do 21 está vindo pelo mesmo lugar. Então isso é um problema. Poxa, eu quero que só o 20, só o 21. Então eu tenho um objeto que se chama spigot. O spigot, ele é uma torneira, tá? Que ele deixa passar ou ele tranca. Você abre ou fecha, tá certo? Então o spigot funciona assim, ó. O spigot funciona com 0 e 1 na entrada fria, né? Então o 0 não deixa passar nada, o 1 deixa passar. Então eu tenho como trancar e deixar passar. Tá? Então aqui eu fiz uma espécie de um filtro numérico com uma expressão condicional e um filtro. Posso dar uma sugestão? Sim. Nesse caso aí, de repente, você cria um filtro só com cell 20 e bota qualquer outra coisa para fechar, no caso. Tipo, em vez de só o 21... Ah, é uma boa ideia. Tá. Tira o 21 ali do select. Bem mais elegante. Só que assim você teria que criar um filtro desse aí para cada nota, né? Para cada controle. Mas fica mais elegante do ponto de vista assim, porque o PD... Qualquer controle não vai deixar a não ser o 20. Exatamente. Aí sim. Qualquer outro controle a não ser o 20, senão vai ficar aquelas... Senão, tipo, se você mexer no 20, ele deixa passar. E se você mexer no 23, que não está relacionado, vai seguir passando também. Exatamente. Então, ele não vai... o 20 passa. Tipo, ótimo. Aí todo o resto sai pela direita e desliga o spigot. Ótimo. O que sai pelo último outlet é tudo que não corresponde aos argumentos do select. Tipo, o select você pode criar, como o Cristiano fez antes ali, com 20, 21, com quantos argumentos você quiser. Ele cria uma saída para cada um dos argumentos que corresponde ao que entrou. Quando ele encontra, ok, sai por aquela saída correspondente. E sempre é criada uma saída a mais. Nesse caso, só tem um argumento e tem duas saídas. Essa última saída da direita, que sempre é criada, é para todo o resto que não seja algum dos argumentos que já está relacionado, entendeu? Eu achei que se você botar 3 argumentos ali, vai ter 4 saídas. As 3 primeiras correspondem aos 3 argumentos e a quarta corresponde ao todo o resto. Eu chamo essa última saída do select e de outros objetos que tem de lixeira. É a lixeira. Tudo que não é... Qualquer coisa que não for... vai pro lixo. E bate sai na direita. Naquela última ali? Não. O 20 menos o 20. Os argumentos saem na sua saída específica, todo o resto sai na direita. Então, se eu quiser... Por exemplo, aqui eu já mapeei então o controlador, o fader 20. Para mim mapear o fader 21, vou só copiar toda essa estrutura e mudar o 21. Tá? Eu tenho aqui. Mas não está bem resolvido ainda. Tá? Por quê? Os valores MIDI, eles vão de 0 a 127, tá? 127, 0. As minhas entradas do sintetizador, elas vão ser variáveis, tá? Essa primeira entrada
a entrada de frequência, ela é em Hertz, então eu tenho que converter de MIDI para Hertz. Tá? Isso é importante, a gente entender a sintaxe de cada objeto. Então, é Hertz. Tá? E aqui, eu vou colocar uma largura de banda, ela funciona bem de 0 a 1, mas depois do 1 ele ainda incrementa, então eu vou colocar de 0 a 10, tá? Vou colocar aqui 0. Isso vai depender muito da experimentação que vocês querem, do som que vocês querem extrair do filtro também. Aqui a gente vai... Essa última entrada do bandpass aí é Q? É a largura, né? Ele funciona bem de 0 a 1, mas depois de... Uma pequena variação. Que pode ser interessante. Tá, então eu tenho que converter o MIDI para Hertz, isso é fácil, isso eu vou com aquele objeto que a gente aprendeu que é M, que é MIDI, to, frequency, MTOF, aqui já, beleza. Aqui o 0 a 127, eu vou querer converter ele para 0 a 10, então eu vou dividir esse valor por 12.7. Opa. Entenderam por que eu dividi por 12.7? Olha, presta atenção nessa sequência aqui, ó. O valor que está chegando, ele é de 0. Esse aqui é o bruto que está chegando, de 0 a 127. Aí eu quero transformar o que é 0 a 127 para 0 a 10. Entendi, não é? Só uma questão também para você. Você está falando de MIDI com a galera, mas a galera não tem controlador MIDI para testar. Você podia mostrar o Make Note, que simula uma nota MIDI, para a galera poder testar essas coisas todas. Ótimo. Então vou tocar um pouco. Então é isso. Então eu fiz um esquema de extrair vários sons e ter uma maneira física de controlar esse polimento do noise, do ruído branco. Mas ainda não estou satisfeito. Por que eu não estou satisfeito? Porque eu ainda estou fazendo tudo manualmente. Mas eu quero fazer uma maneira que eu grave, que eu faça o gesto, eu já escute o gesto, mas ao mesmo tempo eu grave. Eu salvar a sessão né? Muito simples. Eu mando ele gravar aqui no SEC. O SEC já está com o MIDI-in espetado nele. Então é só eu mandar gravar. Então, recorde. Ok, stop record. Agora eu salvo ele, vou salvar ele como teste 2 MIDI e vou abrir ele, tem que abrir ele, né? Então, read teste 2.midi. Abrir. Agora eu vou ter que conectar ele, né? Aqui no MIDI parse. E aí eu toco ele. Certo? Tá tocando. Então eu vou fazer um esquema aqui, ó. Aqui no controlador da mensagem, controller message,
eu vou criar aqui eu vou enviar só as mensagens. Send message. Tá? Controller messages. Vou pegar só aqui. Send message 1. Não, para os dois. Send message. E aqui eu vou dar um receive message. Vou ter que dar um unpack. Valor, controle, número. E vou conectar nos meus controles. Então, ao mesmo tempo que essa camada aqui vai ser o que vai controlar esse sintetizador, ao mesmo tempo que ele tem o controle em tempo real com o objeto ctlin, ao mesmo tempo eu posso gravar com sec e pegar o MIDI parse, só os controles, estou enviando para ele e estou executando aqui para ele controlar o mesmo sintetizador. Né? Vou fazer a mesma coisa com as notas. Send nota. Vou pegar aqui note on message. Pá. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. R nota. Velocity. Ah, tá. Vou ter que dar um unpack também. Só que no caso da nota eu estou pegando só o velocity. Pronto. Agora ele vai tocar exatamente o que eu toquei. Não sou eu, não sou eu. Poder da mente, né? Legal, né? Poderia fazer isso também usando o reprodutor? Pode fazer isso com tudo. Ah, produtor, aqueles que a gente estava fazendo ontem. Sim, você pode gravar controles para controlar qualquer coisa. Na verdade eu estou usando o sec como um gravador aqui com o MIDI in. Mas na verdade eu posso usar o sec como gravador de qualquer interação que eu tenha com o mouse, com as teclas. Isso é bem interessante. Para tudo, né? Ele funciona assim? Ele não tem que estar num formato... Não, olha, é bem fácil. Por exemplo, eu tenho um objeto, ele mapeia o teclado alfanumérico, né? Os números e as letras. Tá? Se eu colocar um número aqui embaixo, eu vou ver, ó, A97, B98, C, D e assim por diante. Aí eu posso formatar esse, por enquanto ele é só um valor. Ele é só um valor. Mas eu posso formatar esse valor como MIDI. Então eu tenho um objeto que se chama makeNote. Tá? O makeNote ele tem dois argumentos. Tá? Um argumento de velocity e um argumento de duração da nota. Porque ele vai empacotar qualquer número num formato que ele vai dizer para o MIDI assim, ó, isso é uma nota. Né? Porque o MIDI precisa dessa metáfora, né? Ele é um protocolo baseado na nota musical, né? Então eu vou dar aqui uma nota, um velocity, uma intensidade, um volume, vou dar tipo 80 e vou colocar uma duração dessa nota, a duração da nota em milissegundos, sei lá, 300, né? E olha o que acontece, se eu colocar número aqui, então aqui ele vai a velocity e aqui ele vai
A nota. A nota, né? Depois disso, é isso aqui, ó. Vou ligar no synth. É isso. Já vai? Já. Acho que tinha isso. Acho que é lá não. Tá, então agora o que eu fiz? Pra gente encerrar o capítulo MIDI, eu fiz o seguinte, ó. Mapeei o teclado alfanumérico. O teclado alfanumérico, ele me dá o valor de cada tecla. Eu estou empacotando os valores do teclado com um make note para gerar uma nota MIDI. Estou empacotando com o valor da nota e o velocity. Ao mesmo tempo que eu estou mandando ele aqui, ó, com send nota, para receber aqui, para mim escutar ele em tempo real. Por isso que eu tô, cada vez que eu toco, eu gravo. Então eu posso gravar também, né? Stop record. Write key, read key, aí bang. Pronto. Tocou o que eu acabei de gravar com o teclado. Então eu usei o teclado como um teclado MIDI e gravei uma sequência MIDI com ele. Entenderam? Então isso que é legal no PD. Tudo é número e você pode empacotar com MIDI, desempacotar. Você tem essa maleabilidade. Claro que não é tão amigável, né? Não é só você clicou, está tocando. Então, mas ao mesmo tempo você tem uma flexibilidade de criar um fluxo próprio, né? Então a gente ensinou a mapear um controlador, aprendemos a mapear o teclado alfanumérico, aprendemos um pouco sobre expressões condicionais, aprendemos sobre noise, sobre filtro, frequência, largura de banda, como gravar uma sequência MIDI e como salvar uma sequência MIDI, ok?